Boa tarde, pessoal. Galera do nono ano, antes de mais nada, gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês, de todos vocês, certo? E essa é a maneira que a gente vai seguir agora as nossas aulas, né? Vocês já foram informados pelo grupo, nós vamos seguir com as nossas aulas remotas. Nesse período de pandemia, nós temos que nos adaptar, né, a essa forma. Eu sei que é mais trabalhoso, mas vai exigir muita dedicação de vocês, porque vocês já estão no nono ano, concluindo o ensino fundamental para ir para o ensino médio. Então, precisam focar para que não tenham prejuízos de conteúdo, certo? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a vocês que não esqueçam, fiquem em casa, se for preciso sair, só saia usando máscara. Nós vamos dar continuidade a um conteúdo que a gente já tinha dado uma pincelada na sala de aula, mas aí a gente precisa fechar para fechar a unidade 1 e posteriormente iremos fazer a avaliação também de forma remota. Na aula seguinte, eu vou corrigir aquela atividade que eu passei para vocês, aquela atividade enorme que eu passei de química. Caso alguém não tenha resolvido, aproveita esse período para resolver ela todinha para a gente poder corrigir aqui na sala de aula, na nossa aula virtual. Nós vamos iniciar falando do capítulo 5, a gente vai falar de unidade de conservação, a gente vai falar unidade de conservação, a garantia da herança terrestre. Certo? Essas unidades de conservação, antes da gente falar das unidades de conservação, vamos lembrar um pouco. O nosso pai, o homem, atualmente, ele tem pensado cada vez mais em melhorar a questão do ambiente, em preservar o ambiente, em fazer ações voltadas para que não afete tanto o meio ambiente e para que a gente tenha um equilíbrio entre o desenvolvimento e a questão ambiental, para que ela não seja prejudicada, certo? Só que, infelizmente, muita coisa ainda precisa ser feita para melhorar. Assim como também a gente pode ver que muita coisa já foi feita para melhorar isso. E é isso que a gente vai ver agora, certo? O que são essas UC? As UC são unidades de conservação. Elas são locais que foram criadas pelos governantes, principalmente no Brasil. O órgão que rege essa questão ambiental é o Ministério do Meio Ambiente, e um órgão importante é o ICMBio, o antigo IBAMA, que hoje em dia recebe o nome de ICMBio, que é Instituto Chico Mendes, certo? E ele rege todas essas criações. Então, essas UCs vão ser as unidades de conservação, vão ser locais onde a natureza tem o foco principal e que ela vai ter o foco principal e que o homem vai estar sempre, os governantes vão estar buscando manter esses lugares preservados. As UCs, elas podem ser de proteção integral e podem ser também de proteção integral e de uso sustentável. Nós vamos começar falando das unidades de proteção integral. Como o próprio nome diz, proteção integral são aquelas áreas onde a proteção é efetiva, onde aquela região, a intenção é preservar somente a natureza, sem ter a intervenção humana, sem ter humanos fazendo moradia, por exemplo, nesse local, certo? Então, isso é as unidades de proteção integral, por isso que o nome integral, porque é uma coisa bem ampla. Nós temos como exemplo de proteção integral a estação ecológica, certo? A estação ecológica, ela é um local onde nós temos a intervenção do governo para manter aquela natureza local, para que tanto os membros da flora como da fauna possam se desenvolver, mas permite uma visitação. Como essa visitação? Essa visitação ela só é permitida para fins pedagógicos. Então, só vai para lá visitar estudantes de universidades ou de até de colégios, mas que tenham apenas fins pedagógicos. Nós temos como exemplo de reserva ecológica no Brasil, nós temos a estação ecológica de Bita e Utinga, que fica localizada no estado de Pernambuco, certo? A reserva biológica ela já é mais restrita ainda à participação do homem, certo? Então, lá, para poder visitar, é uma coisa que é tem que ser antes ser marcado, tem que ter um cuidado, o número de visitantes é limitado, então a restrição à entrada ainda é permitida a entrada de pessoas com fins pedagógicos, com fins educacionais, mas bem mais restrita. Como exemplo de reserva biológica, nós temos a reserva biológica do Atol das Rocas, que é localizada na cidade do Rio de Janeiro, certo? Nós temos também, como unidade de proteção integral, nós temos o Parque Nacional e o Refúgio de Vida Silvestre.
O Parque Nacional é uma das UCs mais antigas, foram os primeiros que foram criados e eles têm como função proteger a natureza, a fauna e a flora desses locais, mas também a questão cênica, a questão da beleza, que esses locais geralmente eles são lugares muito bonitos, como por exemplo a gente tem o Parque Nacional da Serra dos Órgãos no Rio de Janeiro. Nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. Talvez vocês já tenham visto passando na televisão, às vezes passa na propaganda falando sobre esse local, e é um local muito bonito. E como eu disse, eles preservam tanto a flora, mas também têm o cuidado da questão cênica, da questão bela. E é por isso que nesses locais também é permitido a questão do turismo ecológico, com todo o cuidado, com limitação de quantidade de visitantes, e que tem essa função de também com fundo pedagógico, mas que é uma coisa bem controlada e que tem que se ter muito cuidado, porque são parques nacionais, ou seja, não é uma área que qualquer um pode visitar a todo momento, certo? O refúgio de vida silvestre, como o próprio nome diz, refúgio é um lugar para guardar. Vida silvestre são animais silvestres. Então, no refúgio de vida silvestre, a gente tem um local onde os animais de vida silvestre são acompanhados, são vigiados para que eles possam se reproduzir e para que depois eles possam ser utilizados como fonte de estudo para a questão da ciência, certo? Agora nós vamos falar das unidades de uso sustentável, que são as UCs também, é um tipo de UC. Então, são unidades de uso sustentável. Como eu já tinha falado para vocês no início, essas unidades aqui de uso sustentáveis, elas têm um diferencial das outras que a gente falou até agora há pouco. Porque essas que a gente falou até agora há pouco, elas têm a proteção integral. A função é proteger e não tem questão de relação com o ser humano. Já nas unidades de uso sustentável, há uma preservação da fauna, da flora, uma preservação da natureza local, do ambiente, mas há uma interação com o ser humano. E essa interação com o ser humano, ela tem que acontecer de forma equilibrada e acompanhada pelos órgãos competentes, certo? Então, nesse tipo de unidade sustentável, a gente vai ter como primeira a APA. O que é a APA? A APA é a área de proteção ambiental, certo? Então, as APAs, elas vão ter